O mês de maio não está sendo fácil para os brasileiros. Se no domingo perdemos Palmeirinha, querida por milhares de pessoas, um dia depois foi a vez da Rita Lee nos deixar. Volte e meia, meia volta vou ver. A rainha do rock brasileiro, considerada uma das maiores cantoras e compositoras da nossa história, infelizmente perdeu a luta contra o câncer e morreu aos 75 anos de idade. A família da cantora divulgou um comunicado afirmando que ela morreu em sua casa, em São Paulo, no final da noite de segunda-feira, dia 8 de maio. Como de costume, nós aqui da Fatos Desconhecidos decidimos fazer este vídeo para homenagear a mulher que marcou a vida de tanta gente e revolucionou o rock brasileiro. Meu amor, nosso amor, retumbante. O meu defeito é não saber parar. Vamos lá. Nascida com nome de estrela, Rita Lee Jones de Carvalho veio ao mundo no dia 31 de dezembro de 1947, na cidade de São Paulo. Ela era filha de Romilda Pádula e Charles Finley Jones, descendentes de italianos e norte-americanos, respectivamente. Rita Lee não era de família rica, mas teve uma vida digna de classe média. Quando criança, estudou no renomado Liceu, um dos colégios mais renomados de São Paulo. Como consequência, ela era uma mulher letrada, extremamente inteligente. Além disso, também era poliglota, pois sabia falar em inglês, italiano, espanhol e francês. Ela também era um fenômeno quando o assunto era música. Eu gosto mais de cinema que de música. Rita teve aulas de piano, mas o interesse pela música só veio mesmo na adolescência, quando passou a compor suas primeiras canções. Inspirada pelos ídolos da década de 60, Beatles, e Rolling Stones, ela também idolatrava artistas brasileiros como Calbi Peixoto e João Gilberto, um dos responsáveis pelo surgimento da bossa nova. Na fase adulta, ela chegou a entrar no curso de comunicação social pela USP, mas sentindo que deveria se dedicar à música, ela decidiu abandonar os estudos. Se na adolescência ela começou a compor as primeiras canções e a formar bandas com amigos, no começo da década de 60, ela formou uma banda chamada Teenage Singers, composta apenas por garotas, que costumava fazer apresentações em festas de colégios. Depois, Lee fez parte da banda Os Seis, grupo com o qual gravou um compacto com 2 músicas. Porém, 3 integrantes acabaram saindo e o grupo se tornou um trio, formado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Com uma nova formação, o trio também merecia um novo nome. Inicialmente, rebatizaram como Os Bruxos, mas depois o trio passou a se chamar Os Mutantes. Como você deve saber, foi nesse grupo que Rita Lee ganhou grande destaque em todo o Brasil e gravou alguns dos álbuns de rock brasileiros mais icônicos. Além dos álbuns Os Mutantes, também fizeram performances memoráveis, como a lendária apresentação, em 1967, ao lado de Gilberto Gil, no 3º Festival de Música Popular Brasileira. Enquanto esteve na banda, os Mutantes gravaram 6 álbuns. Lançaram sucessos como A Minha Menina, Balada do Louco e Ando Meio Desligado. Neste mesmo ano, a banda fez parte do movimento tropicalista ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão e Tom Zé. Muita gente não sabe, mas foi na banda que Rita Lee conheceu um dos grandes amores da sua vida. Ela se casou com Arnaldo Batista em 1971, com quem já namorava desde 1968. Porém, o casamento não foi lá essas coisas e 2 anos depois, os dois já estavam separados.
mas foi ao lado de Arnaldo que Rita deu origem a 2 discos solo, Build Up, de 1970, e Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, de 1972. Com o fim do casamento e divergências sobre qual rumo a banda deveria tomar, Rita acabou deixando os Mutantes, mas em seguida formou a banda Tutti Frutti, com a qual gravou diversos discos de sucesso. O álbum Fruto Proibido foi responsável por finalmente consagrar Rita como uma estrela do rock brasileiro, lançando faixas como Agora Só Falta Você, esse tal de rock and roll e Ovelha Negra. Em 1976, Rita Lee passou a morar com o guitarrista e futuro parceiro musical Roberto de Carvalho. Com o Roberto me parece que é uma coisa pra valer, né? Uma coisa porque escolhida. não tem o papel também. Aí eu já acho que era mais legal. Grávida do primeiro filho, Rita foi detida pela ditadura militar por porte e uso de maconha. Como consequência, foi condenada a 1 ano de prisão domiciliar. E para fazer seus shows, ela precisava de autorização de um juiz. Beto, o primeiro filho de Rita, nasceu em 1977, seguido de João, que nasceu em 1979, e Antônio, que veio ao mundo 2 anos depois. Após o fim da prisão domiciliar, a parceria com a banda Tutti Frutti também chegou ao fim. Essa nova fase da vida fez Rita e o marido consagrarem a cantora como artista popular e emplacarem muitos sucessos. Eu acho que eu gosto mais de ser do contra. Já que é rock, então é samba pra mim agora. Como Mania de Você, Chega Mais, Chega mais e Doce Vampiro. Brindando a morte e fazendo amor. O reconhecimento veio através de músicas que se tornaram temas de novelas e shows grandiosos, como o primeiro Rock in Rio, em 1985. A boca de cerejo, gente, de marfim. E a abertura do primeiro show dos Rolling Stones no Brasil, 10 anos depois. Em 1996, um terrível acontecimento marcou a vida de Rita. Por estar sob efeitos de remédios, ela acabou caindo da sacada de casa e quebrando o maxilar. Diante disso, era a hora de tentar largar o álcool e as drogas. Mas a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil. Tanto que Rita só conseguiu mesmo se livrar do vício anos depois, em 2006, quando procurou ajuda numa clínica de reabilitação. Segundo a própria cantora contou em entrevista, em 2017, ela estava limpa desde que a sua neta nasceu. No começo dos anos 2000, Rita Lee conseguiu faturar o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa com o álbum 3001. Ao longo dos anos, ela ainda teve mais 5 indicações ao prêmio e receberia em 2022 o Prêmio de Excelência Musical pelo conjunto da obra. Cerca de 10 anos antes, a cantora anunciou que finalmente se aposentaria dos palcos, mas não da música. Segundo ela, a sua fragilidade física não permitia mais fazer shows e, por isso, sua última apresentação foi no Festival de Verão de Sergipe. Eu sou do tempo da ditadura. Você pensa que eu tenho medo? Vem aqui. Eu sou mulher. Mulher, querido. Mas não se engane em achar que Rita Lee se limitou apenas aos palcos, pois ela também se dava bem na frente das câmeras. Ela participou de algumas novelas da Globo, quase sempre interpretando a si mesma. Também comandou programas como TV Lisão, na MTV, e ao lado de Roberto, o talk show Madame Lee, no GNT. No mesmo canal, ela também integrou o time de apresentadoras do Saia Justa. Em 2016, foi lançado Rita Lee, uma autobiografia, um livro que fazia revelações perturbadoras, como o fato dela ter sido abusada sexualmente aos 6 anos de idade. Ela também abriu o coração ao comentar momentos complicados da sua vida, como quando foi expulsa dos Mutantes,
ou quando lutou contra o alcoolismo. Além da autobiografia, ela também escreveu outros livros como Dr. Alex, Amiga Ursa, uma história triste, mas com um final feliz, Favorita, Drops, Story in Eyes e Rita Lírica. Nos últimos anos de vida, Rita Lee passou isolada do resto do mundo ao lado do marido em um sítio na Grande São Paulo. Em 2020, em meio à pandemia, ela deu uma entrevista contando um pouco da sua vida reclusa, afirmando que não iria morrer para este maldito vírus e que desejava morrer de forma rápida e indolor, de preferência dormindo e sonhando que estava com a família numa praia do Caribe. Infelizmente, em maio de 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão. Nos 2 últimos anos, ela fez todos os tratamentos de imunoterapia e radioterapia. Desde o começo deste ano, a cantora estava sofrendo as consequências do tratamento e chegou a ser internada no final de fevereiro. Ela saiu do hospital no início de março, mas infelizmente, no dia 8 de maio de 2023, Rita Lee morreu em casa, ao lado da família. Em sua autobiografia, Rita Lee escreveu um capítulo chamado Profecia, em que profetizou o seguinte: quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Alguns rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Ela também pediu que nenhum político se atrevesse a comparecer ao seu velório, já que ela nunca compareceu ao palanque de nenhum deles e que se levantaria do caixão para vaiá-los. Por fim, ela terminou dizendo o seguinte: ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Vá com Deus, Rita. Nós temos certeza que você vai animar muita gente em sua nova morada. Meus aplausos eternos para você.